A paz do Senhor, meus amados irmãos, mais uma vez com alegria na alma, estamos aqui no canal Escola Bíblica, juntamente com o Diácono Gabriel, para discorrer este livro de Esther maravilhoso, não é verdade? O tema do trimestre nos ensina o Deus que governa o mundo e cuida da família. Comentarista da lição é o pastor Silas Queiroz, e nesta aula nós estaremos aí discorrendo acerca do banquete da Rainha Esther, não é mesmo, Diácono Gabriel? É isso aí, glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, pastor Amém. André. A lição de número 12, cujo tema é o banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo vai dizer: como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. Provérbios capítulo de número 21, versículo de número 1. A verdade prática vai dizer: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que eles têm ou elas têm. Há um Deus no céu, ou seja, só Deus ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Só Deus ele é digno de todo o louvor, não devemos atribuir esse louvor ao homem. Introdução aqui no penúltimo ponto final até o último ponto final vai dizer: tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esther, e assim aconteceu. E ao desdobramento do programa a gente vai saber um pouco mais sobre essa história. Passo aqui o primeiro tópico, o banquete e a denúncia, a instabilidade de Amã, ao pastor André. A instabilidade de Amã, isso é verdade, né? Esse homem, ele é totalmente instável, não é verdade? A instabilidade emocional na vida de uma pessoa traz sérios prejuízos à vida de uma pessoa. E Amã demonstra claramente uma instabilidade emocional na sua vida, não é verdade? Ele quer o sucesso a qualquer preço, ele quer subir na vida às custas de uma pessoa que não fez mal algum a ele, no caso Amã. E nós vamos ver no desdobrar desta aula como ele vai cavando a sua própria cova, né, se assim podemos dizer, não é verdade? Aliás, eu já abro aqui um precedente para um Provérbios que diz exatamente isso. Provérbios capítulo 12, versículo 20 diz: os que planejam o mal acabarão por ter o mal sobre a vida deles, mas os que trabalham para o bem dos outros alcançará a felicidade. Provérbios capítulo 12, versículo 20. A lição aqui nos ensina que o dia de Amã foi terrível. Ele acorda pela manhã, vai em busca do rei, buscando autorização para enforcar Mardoqueu, mas logo se depara com uma ordem do rei pedindo que honrasse a Mardoqueu, levando ele sobre o cavalo, com vestes reais, com o cavalo do rei, e quem serve de guia para levar o cavalo de Mardoqueu é exatamente o Amã. Olha só como que a vida prega peças, mas não é não. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,7 que aquele que semeia aquilo que o homem semear é aquilo que ele vai colher, não é verdade? Então, a mãe estava aqui colhendo frutos da sua maldade. Grave muito bem isso no seu coração, viu? A pessoa que semeia maldade só vai colher maldade em sua vida. Louvado seja Deus, né? Então, nós vamos observar aqui que o Amã acorda pela manhã, busca vingança, busca autorização para o enforcamento de Mardoqueu. Logo ele tem que servir, aleluia, de guia para honrar o próprio Mardoqueu que ele queria enforcar. Irado, ele volta para sua casa, e aqui a lição diz que enquanto ele ouvia uma sentença totalmente desfavorável da sua mulher, porque a mulher dele vai virar para ele e vai dizer assim: porventura esse povo que você está mexendo é o povo judeu? E a mulher dele vai dizer: olha, coisa boa não vai vir pela frente aí, viu? Porque não tem ninguém que mexe com esse povo e sai ileso, né? Ele já sai de casa ali totalmente transtornado. Ainda falando com a esposa, os servos do rei vêm buscá-lo para o banquete, o segundo banquete que Esther havia preparado. A lição aqui diz que, certamente muito perturbado, ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. Já já nós vamos falar a respeito da sabedoria que Esther usou por não ter pedido no primeiro banquete aquilo que ela precisava. Mas eu abro um parênteses para dizer: antes de nós pedirmos algo a Deus, que tal nós consagrarmos a vida, que tal nós orarmos e também esperarmos o tempo certo
para receber a bênção de Deus, não é verdade? Mais uma vez aqui eu abro aqui e trago um texto que não consta da lição. Mateus 23:12 diz: quem se exaltar será humilhado, mas aquele que for humilhado será exaltado. Vejamos aí que Mardoqueu permaneceu na sua posição, sendo humilhado, no tempo certo, Deus o exaltou. Louvado seja Deus. Assim eu já passo o segundo subtópico ao diácono Gabriel, o banquete do vinho. Glória a Deus, o banquete do vinho, né? O banquete de Esther, segundo relata Esther capítulo 7, versículo de número 7, vai se chamar de banquete do vinho. Assim como todos os reinos pagãos, o reino da Pérsia era comum o uso do vinho fermentado, ou seja, a bebida alcoólica. A lição aqui vai enfatizar o perigo da bebida alcoólica, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a nossa realidade. A lição, eu achei aqui que o escritor ele foi muito bem-aventurado para nos ensinar isso, que a gente vai ver que há algumas rupturas aí em questão do ensinamento e muitas pessoas se deixam levar por linhagem de pensamento satânicas em relação a isso. Deixando como base para nós aqui, Gênesis capítulo 9, versículo de número 20 ao 27, que nos mostra o episódio em que Noé ele fica embriagado e ali acontece de Deus ele trazer maldição por conta da bebida alcoólica, foi alterado ali as emoções de Noé, e a gente vai ver que por conta disso aconteceu coisas ali ruins e trouxe sérias consequências a Noé. Provérbios capítulo 20, versículo de número 1 vai dizer: a bebida fermentada provoca brigas. Bebida fermentada aqui é a bebida alcoólica. Ninguém que se deixa dominar por elas é sábio. Então a gente vai ver aqui que o sábio Salomão lhe deixa essa instrução para nós. Vemos que essa prática é proibida aos sacerdotes. Porque em Levítico capítulo de número 10 vai dizer que tem que haver diferença entre o santo e o profano, entre o limpo e o impuro. Então Deus ele já deixa aqui bem taxativo ao Antigo Testamento que tem que haver diferença. Como? O mundo bebe, o mundo se deixa levar pelos desejos da carne, mas a igreja não. No Novo Testamento o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 5, versículo 18: não vos embriaguei com vinho, mas sede cheios do Espírito Santo. Aleluia. De Deus. A gente não pode se deixar levar por coisas que não provém do Senhor, mas ter como princípio base para a nossa vida aquilo que realmente vai nos levar para o céu, que é ser cheio do Espírito Santo. Aí tem muitas pessoas, pastor André, que tem a coragem de falar que a gente pode beber, mas não pode se embriagar, né? Isso aí a gente vai ver que é totalmente controvérsia, porque a bebida alcoólica, ela serve unicamente para deixar a pessoa bêbada. Né? Então a gente vai ver que é o espírito maligno distorcendo algo que a gente vai ver que é verídico. A pessoa que ela bebe, ela tá com o objetivo e com o intuito de ficar bêbada. Então não faz sentido essa falácia de Satanás para a nossa geração. Outro sim, pastor André, é que a gente vai ver que a bebida alcoólica é extremamente maligno. Fazendo uma pequena pesquisa, a gente vai ver que 2,5 milhões de pessoas por ano morrem por consequência da bebida alcoólica. O álcool é a droga que mais mata em todo o mundo. A bebida alcoólica é o maior responsável por violências domésticas no Brasil. 70% de todos os acidentes que acontecem é por conta da bebida alcoólica. Então, se é pecado? É claro que sim, porque uma vez ingerindo, a gente está contribuindo por milhões e milhões de mortes no mundo, né? Então, a gente vai ver aqui que sim, uma pessoa que tem um pingo de consciência e um pingo aí de ensinamento bíblico, e o Espírito Santo de Deus entende que isso é maligno, e essa lição ela nos ensina muito bem isso. Passo aqui o terceiro subtópico ao pastor André. Qual é a tua petição?
qual é a sua petição? Nós vamos observar aqui no banquete, no segundo banquete realizado por Esther, que ela alcançou o propósito, o objetivo, né, através do jejum. Nós sabemos que na lição passada, sabendo ela que não poderia entrar na presença do rei por conta de uma lei, de um decreto que havia, que quem entrasse na presença do rei não fosse autorizado, morreria. Conhecemos o texto sagrado, aprendemos na outra aula que Esther, Mardoqueu e os judeus passaram a orar, jejuar, de certa forma o texto declara jejuar, mas também orando a Deus, que é uma prática muito comum, né, ensinamento que veio dos judeus, a oração. Os judeus oram 3 vezes ao dia, não é isso? Daniel dava este exemplo, que orava, buscava a face do Senhor, orando em direção a Israel 3 vezes ao dia. E então Esther consegue, com sabedoria, nesse segundo banquete que ela realizou, alcançar o coração do rei. Eu já abro um precedente aqui, Diácono Gabriel, para dizer que nós também, ao entrarmos na presença de Deus, nós devemos entrar com oração, súplica e ação de graças, diz a palavra de Deus, né? Para que assim, em tempo oportuno, nós possamos alcançar a graça da parte do Senhor. Louvado seja Deus. Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, né? O rei, de fato, via que algo estava tirando o juízo da rainha Esther. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo risco de morte no primeiro banquete, ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado a Assuero a suspeitar de que algo de errado estava acontecendo, diz a lição aqui. Não é verdade? Daí nós vamos observar aqui que Assuero declara novamente ao rei: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Não é isso? Nós sabemos e vimos na lição passada que este ato do rei dizer à rainha: olha, até a metade do meu reino te darei, era um costume dos reis, mostrando que um pedido muito valioso lhe seria concedido, não é verdade? Não a metade do reino, não era literal, mas mostrava que algo valioso, um pedido especial, poderia ser feito, não é verdade? Até a metade do reino se fará. Esther capítulo 7, versículo 2, declara o rei Assuero. A essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado, diz aqui a lição. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração. Abro aqui um precedente para dizer, né? As pessoas têm o costume de acusar outras pessoas sem a presença da pessoa. Esther poderia até ter feito isso na primeira oportunidade em que o rei estendeu o cetro para ela, dando a ela, inclusive, o direito de uma petição, porque lá atrás o rei já havia dito: pede o que queres e até a metade do meu reino te darei. Mostra claramente que esse rei amava muito a rainha Esther, não só pela sua beleza, mas nós conseguimos enxergar no texto sagrado que esta mulher de fato era uma mulher escolhida por Deus, havia graça de Deus na vida dela, havia temor de Deus na vida dela e, por sua vez, ela conquista o coração do seu marido, do rei Assuero. No segundo banquete, ela consegue, com sabedoria, Diácono Gabriel, primeiro conquistar o coração do marido, não é verdade? Porque quem não fica feliz tendo um banquete posto ali para você, não é verdade? E assim, com sabedoria, ela manda trazer também o inimigo, o algoz, o Ramã. E na presença do inimigo é que ela vai declarar que ele era aquele que havia sido culpado. E também vai declarar que ela era judia, não é verdade? Nós vamos observar logo no tópico seguinte, que foi uma ordem, inclusive, do Mardoqueu, para que Esther não declarasse que ela era judia. Por que será que Mardoqueu fez isso, né, Diácono Gabriel? Talvez ali Deus já ministrou no coração do seu parente, né, daquele que era aquele que a criou, na verdade, né, o seu tio, né, tio primo, né, Mardoqueu, dando ordens a ela. O texto, inclusive, é claro que Mardoqueu deu ordens a Esther para que ela não declarasse a sua cidadania, não dissesse que era judia. Nós vamos observar ali que ali já havia um propósito de Deus, porque talvez, se ela tivesse declarado que era judia, talvez ela não escapasse do decreto de morte que estava estabelecido para todos os judeus. Mas ali, àquela altura, ela já havia conquistado o coração do rei, ela já havia jejuado, e ali houve um mover
espiritual de Deus, para que o coração do rei estivesse aquebrantado, como Deus também endureceu o coração de Faraó, aquebrantou o coração do rei, não só para estender o cetro para ela, como também para que nesse segundo banquete ele pudesse atender o pedido dela, não é verdade? Então aqui a lição diz que aquela mulher ela foi decidida, corajosa. A lição nos traz Provérbios 31, 26, que descreve algo maravilhoso. Ó. Abre a tua boca com sabedoria, e a lei da beneficência estará na sua língua. Olha que versículo lindo. Abra a tua boca com sabedoria e a lei da beneficência estará na sua língua. O que é beneficência? O beneficente é o ato de dar algo a alguém. Então esse versículo é maravilhoso. Quando ela vai falar ao rei com sabedoria, ela vai abrir margem para que o rei dissesse a ela, pede o que queres. Olha que coisa linda. Por isso a nossa palavra com sabedoria pode tocar no coração de alguém. Não é verdade? Por isso nós devemos sempre dizer que Jesus ama a pessoa, que Deus tem uma obra linda na vida da pessoa, porque com sabedoria é que a gente consegue ter a beneficência, ter a resposta certa, não é verdade? E também eu abro um precedente aqui para um versículo que não consta da lição, mas que é muito importante. Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, pedis, não recebestes, porque pedistes mal, não é verdade? Não é o caso de Esther aqui. Ela com sabedoria conseguiu receber a resposta, conseguiu ter o direito à petição da parte do rei. Mas quando pedimos mal, quando oramos mal, ensina Tiago capítulo 3, nós não recebemos, né? Porque pedimos mal. Então precisamos entrar com sabedoria na presença de Deus, expor diante do nosso Senhor aquilo que passamos, aquilo que precisamos. No tempo oportuno, nós receberemos a graça de Deus sobre as nossas vidas. Eu já passo o segundo tópico, a fúria do rei contra a injustiça, subtópico, a revelação do plano ao diácono Gabriel. A revelação do plano, né? Quando Esther conta ao rei o que havia acontecido, vemos que a intenção não era matar Amã, tá? A intenção de Esther não era matar Amã, mas sim preservar a sua vida e a vida de seu povo. Esther contou tudo. Esther teve atitude. A gente vai ver aqui que ela foi uma mulher com atitude, uma mulher corajosa, porque como o pastor André aqui bem citou, ela teve oportunidade de falar para o rei enquanto Amã não estava presente. Ela teve atitude, ela foi corajosa, ela falou ali e Amã estava do lado. E olhando, né, para a Bíblia, vemos que Deus ele usa pessoas que têm atitude, tá? Davi ele teve atitude quando matou aquele gigante. A gente vai ver que enquanto toda a nação de Israel estava com medo, Davi ele chegou como não, né? Ele era um menino chegou e disse: quem é esse incircunciso que ousa afrontar o Deus vivo? Josué teve atitude, Moisés teve atitude, Jeremias teve atitude e muitos outros homens de Deus que foram usados pelo Senhor teve também atitude. E a gente vai analisar a geração de hoje, a gente vai ver que é uma geração que não tem atitude, que se Deus ele não fizer e não acontecer, então a culpa é de Deus. E a gente vai ver uma geração rasa com relação à palavra do Senhor. E lendo a Bíblia vemos que Deus ele nos dá a total responsabilidade de nossos atos. Colher coisas boas, como já foi dito aqui em questão da lei da semeadura. Em questão da lei da semeadura, o que você plantar, você vai colher. A gente vai ver, por exemplo, em Atos capítulo de número 1 tem a promessa do Espírito Santo. Em Atos capítulo de número 2 desce o Espírito Santo. E algumas pessoas que entenderam o reino fizeram uma pergunta que nos chama a atenção: o que eu devo fazer para receber o Espírito Santo? Ou seja, Deus ele requer de nós atitudes para que venhamos fazer a obra do Senhor conforme a sua vontade. Quando lemos, por exemplo, 2 Crônicas capítulo de número 7, o próprio Deus ele vai dizer: e se há uma condição, e se
o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o trabalhar de Deus para mim e para a sua vida, usando como base a atitude dessa mulher que foi extremamente corajosa e não é à toa, com certeza era uma mulher cheia do Espírito Santo como Esther. Usando como base a vida dessa mulher, entendemos que Deus, ele usa as pessoas que têm atitude, que não somente ora, né, mas também vai e entrega currículo, né? Tem muitas pessoas que dizem, tô orando para Deus me dar um emprego, mas não vai e leva um currículo, né? A palavra de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus para a nossa vida se resume em a gente fazer para o Senhor, a gente dar o melhor nosso para o Senhor em todas as áreas da nossa vida, e assim, consequentemente, Deus, ele trabalha ao nosso favor. Passo aqui o segundo subtópico ao pastor André. Quem fez isso? Quem fez isso, Diácono Gabriel? Estava um mistério aqui em volta a este banquete, né? Mas nós vamos observar, Diácono Gabriel, o mover de Deus trabalhando ali, né? É muito interessante porque esse banquete resume-se em uma audiência, vamos dizer assim, né? Uma audiência marcada por Deus, porque o que estava em jogo ali era a morte de todos os judeus, o povo de Deus, né? E como a própria mulher do Amã disse, né? Você está mexendo com os judeus, boa coisa não há de vir, não é verdade? Então, eu resumo este banquete de Esther como uma audiência marcada por Deus. Olha aí, esse subtópico diz, quem fez isso? A pergunta de Assuero pode parecer estranha, diz aqui a lição. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto que tinha sido assinado por ele mesmo. Todavia, a lição aqui ensina que não se pode presumir que um rei ou qualquer governante, né, por exemplo, um presidente de um Brasil, um país desse tamanho, tenha conhecimento de tudo, não é verdade? Até porque são muitas coisas que envolvem, né, a governância de uma província, de um reino, de um estado, de um país, não é verdade? Então, Assuero, de certa forma, ali não tinha o conhecimento de quem havia feito aquilo. Até porque, quando nós voltamos na história, foi exatamente uma trama da parte de Amã, não é verdade? Porque quando ele chega para falar com Assuero a respeito deste decreto, ele vai dizer que havia um povo na província dele que não estava obedecendo, e não era verdade. E a própria lição diz que o povo de Israel, o povo judeu, o povo de Deus, em nenhum momento se levantou contra o governo de Assuero. Ao contrário, nós vamos observar o próprio Mardoqueu trabalhando à porta do rei. A história conta que o povo de Deus já estava estabelecido na província, né? Morando, trabalhando e servindo àquele reinado. Então, na verdade, tudo aquilo foi, né, falta o excesso, na verdade, de poder que Amã estava usando para se autopromover, como mostra o seu caráter, né, um caráter descabível, na verdade, de alguém que quer subir, crescer na vida à custa de qualquer preço, digamos assim. Então, Assuero não tinha conhecimento, né? Às vezes, aqui a lição diz, até os pais, né, eu sou pai, escapa aos nossos olhos coisas próximas, quanto mais alguém que governa uma grande nação, não é verdade? Não era de todo razoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha. Ou então a surpresa deu-se, né, ao fato de saber que se tratava do povo da rainha, já que até então Assuero não sabia que Esther era judia. Está lá no capítulo 2, nós vamos ver lá, depois você lê. Próprio Mardoqueu, ele deu ordem a Esther, como já falei aqui no tópico passado, não declare a sua cidadania, não diga de que povo você é, né? Houve um propósito divino ali, quando o próprio Mardoqueu pede para Esther omitir a sua cidadania. De qualquer forma, era resultado do excesso de poder concedido a Amã, não é verdade? Eu anotei aqui, Amã mostrou-se despreparado para lidar com o poder, né? Alguém vai dizer assim, dê dinheiro a uma pessoa e você vai ver quem realmente ela é, não é verdade? O dinheiro não muda uma pessoa, o poder não muda uma pessoa, apenas revela quem realmente ela é. E Amã demonstrou-se ser despreparado, descabido, né?
de ser uma pessoa que possa ter poder, porque quanto mais poder ele tinha, mais ele queria, mas como estou sempre frisando aqui nesta aula, algo que é pecado, né? Ter sucesso, ser honrado às custas de outra pessoa, prejudicando outra pessoa, não é verdade? Hebreus capítulo 4 e o versículo 13, a parte B, diz assim, ó: nada está encoberto, em toda a criação está oculta aos olhos do Senhor. Nada em toda a criação está oculta aos olhos do Senhor. Perdão. Olha aí, tá vendo? A farsa, a trama de Amã havia de ser descoberto uma hora ou outra, né? Primeiramente, como está escrito aqui aos Hebreus, nada em toda a criação está encoberta aos olhos do nosso Senhor, ok? Nós vamos observar que a lição continua dizendo: cada um deve entender o seu próprio limite, não abusar dos direitos ou medir força. É algo que a lição nos ensina aqui, não é verdade? O poder é dado a você, a autoridade é dada a você, ela é para ser usada com sabedoria, respeitando os limites e o espaço do próximo, ok? Mais uma vez eu cito Gálatas 6,7, a mãe estava colhendo aquilo que ele plantou ódio, plantou raiva, plantou discórdia e agora estava colhendo todo o mal para a sua vida. Eu já passo o terceiro subtópico, a terrível reação do rei ao diácono Gabriel. Glória a Deus, a terrível reação do rei. Aqui na lição vai destacar a reação do rei. Vemos que a rainha Esther foi extremamente corajosa, como eu já havia dito, e fez o que deveria ser feito para livrar o povo de Israel. Nós que somos cristãos devemos fazer o que for preciso ser feito para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas, claro, usando como base o texto bíblico, né? E os seus mandamentos de amar o próximo como a ti mesmo, amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus acima de tudo. Doa a quem doer. A gente deve fazer a vontade do Senhor e fazer com que o nome de Deus seja glorificado através da nossa vida, como diz Mateus capítulo 5, versículo 17, né? E assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus que está no céu. Aprendemos nessa lição que toda autoridade que foi colocada acima de nós é constituída por Deus. Se desobedecermos ela, estaremos desobedecendo o nosso próprio Deus, mas é importante a gente destacar o fato de que essas autoridades humanas que foi colocada acima de nós aqui na terra não pode colocar ou impor algo a nós que fuja dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, se o seu patrão, que é uma autoridade que foi colocada acima de nós, o meu patrão, o seu patrão, falar para você mentir, você não vai mentir, porque a autoridade máxima é Deus, né? Então a gente não pode, como já foi dito aqui no início da lição, atribuir ao homem aquilo que só Deus pode receber. Então a gente deve obedecer primeiramente a Deus e depois aos homens. Nesse momento devemos ser corajosos como Esther, e fazer a vontade do Senhor. Devemos ser corajosos como ela, porque a gente vê através da vida dela que ela fez o que deveria ser feito para fazer com que o nome do Senhor seja glorificado através da vida dela. A gente vai ver, por exemplo, muitos líderes de igreja impondo e falando coisas que não está enquadrado na Bíblia Sagrada. E se você está numa igreja onde o pastor está falando coisas que não provém do Senhor, dobre o joelho no chão, leia a Bíblia e saia dessa igreja, né, pastor André? Porque devemos ser conduzidos conforme a palavra do Senhor. Nesse subtópico também fala sobre a capacidade que foi dada do céu para qualificar Esther para esta obra maravilhosa. E nesse cenário podemos ver que Esther, ela tinha depósitos no céu, né? A gente vai ver que tanto o povo quanto ela jejuaram.
E a gente vai ver que aquele que jejua, aquele que busca fazer a vontade do Senhor, capacidade vinda do céu, vem para nos impulsionar ao nosso destino, como foi na vida de Esther. Oração, jejum, leitura da palavra, isso deve fazer parte da vida do homem, e somente assim Deus ele pode ser glorificado através da nossa vida. E eu, para finalizar aqui, deixo uma expressão muito linda de John Wesley, que ele vai dizer: nós podemos levantar uma geração que saiba cantar, tocar, dançar, pregar muito bem, mas se não soubermos levantar uma geração que saiba orar, seremos um povo sem a presença de Deus. A gente vai ver que essa potencialização que veio do céu para ajudar a Esther veio através de um depósito que ela tinha no céu, através de jejuns dela e do povo de Deus. Passo aqui o terceiro tópico ao pastor André, o grande livramento. Primeiro subtópico, a história da força chegou ao palácio. É isso aí, a história da forca chegou... Da forca, né? Exatamente. Perdão. A história da forca chegou ao palácio, né? Foi um grande livramento que Deus deu a Mardoqueu, e como já falamos aqui, muito bem expressado pelo diácono Gabriel também, Deus estava movendo, né, céus e terra para dar livramento a Esther, a Mardoqueu, né? A Esther que talvez não corria risco de vida ao entrar na presença do rei sem ser autorizada, dando livramento a Mardoqueu, que estava sendo perseguido e já havia inclusive uma forca preparada para ele, dando livramento a todo o povo de Deus que lá fora estava já com o decreto assinado, em que tal dia haveria uma grande matança, né? Imagina, seria aí talvez uma das maiores, né, tragédias, né, que ocorreria. Mas Esther orou, jejuou, o povo jejuou, e aonde há consagração, há resposta da parte do Senhor. Louvado seja Deus, não é isso? A reação, aqui diz a lição que a reação física e verbal de Assuero levou os servos do rei a entender que a morte de Amã estava decretada, não é isso? Quando um rei está furioso, não adianta. Provérbios capítulo 20, versículo 2 diz: como o rugido do leão é o terror do rei, o que provoca a sua ira peca contra a sua própria alma. Olha aí, terrível, né? Aqui é um rei do mundo, um rei do mundo físico, né, do mundo natural. Eu abro um precedente também para você não brincar com a ira de Deus. Jó capítulo 4, versículo 9, parte B, diz: como o sopro da sua ira serão consumidos. Olha aí, né? Não brinque com a ira de Deus, que o temor de Deus esteja sempre no teu e no meu coração. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria de um homem é temer a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Provérbios 28, 5 também diz: homens maus não entendem o que é justo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Não é isso? Amã mostra-se ser um homem mau, um homem que não teme a Deus, brincou com fogo e se queimou. Não é verdade? Aqui a Bíblia diz que o rugido do leão, não é verdade, é o terror do rei. Então, tirou um rei do sério, é decreto de morte, não é verdade? A lição continua dizendo que depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à cama da rainha, né? Ali naquele episódio, quando Esther declara que Mardoqueu, ou melhor, que Amã era o algoz, era aquele que tinha decretado a morte dos judeus e ela era judia, o rei fica furioso. E o tal do Amã, para ajudar ele, eu fico imaginando a cena, ele viu a cama ali, deitou, colocou a mão no rosto, desesperado, o rei sai para o pátio, quando volta ainda vê o homem deitado na cama da mulher dele. Ele, pronto, além de matar a minha mulher, agora ele quer pegar a minha mulher, né? Deveria ter pensado isso o rei, não é verdade? Mas olha o que diz aqui Lucas capítulo 12, versículo 2, eu já falei sobre Hebreus, que fala que nada está encoberto aos olhos do Senhor na terra. Lucas 12, 2 diz: nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nada há oculto que não haja de ser sabido. Olha aí, né? Uma hora ou outra vem à tona. Não adianta, meu pastor lá no passado ele dizia: ei meu filho, tá triste, tá faltando nos cultos, o que está acontecendo? Tá com pecado encoberto? Confessa, meu filho, que Deus opera. Não é verdade? Então não adianta encobertar o pecado, porque uma hora ele vai vir à tona. Louvado seja Deus.
E a lição continua dizendo, para terminarmos, um dos eunucos, Arbona, sabia até do tamanho da forca, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. A lição aqui diz, não se sabe por qual motivo Amã colocou uma forca tão alta assim. Seria para se autopromover ou promover um espetáculo? Não sei. O fato é que homens maus não entendem o que é justo, diz Provérbios 28. Amã mostra-se um homem cruel, mas vai colher aquilo que plantou. Eu já passo o segundo subtópico. Os eventos mudaram ao diácono Gabriel. Glória a Deus, os eventos mudaram, né? A gente vai ver nesse último subtópico uma reviravolta na vida de Amã, né? Um homem que muito rico, a gente vai ver que ele tinha muito dinheiro, poderoso, aonde todas as pessoas se curvavam diante dele. No outro dia condenado à morte, né? Fazendo uma exegese aqui desse texto, entendemos que Amã, ele não era muito querido, né? Normalmente essas pessoas que têm esse caráter forte, que têm pensamentos facciosos, como a gente vai aprender nessa lição, a gente aprendeu, na verdade, nessa lição, costuma juntar bastantes inimigos, né? E quando tem pessoas do lado, normalmente são pessoas que têm interesse em alguma coisa, pessoas interesseiras. Então a Bíblia, ela é tão completa que nos mostra o estilo de vida de pessoas que têm pensamentos maus, né? Que é um ambiente voltado de pessoas interesseiras, quando a gente não pratica o amor, quando a gente não vive a palavra de Deus, quando a gente tem decisões que provêm de nós mesmos, porque a gente vai ver que a própria palavra de Deus vai dizer, quando for destentado, não digas de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém atenta, mas cada um é tentado quando atraído e enganado pela sua própria concupiscência. O que é concupiscência? Desejo carnal. Naturalmente o homem é ruim. Naturalmente, como diz o pastor André, a gente nasce ruim e tem a obrigação de melhorar, né, pastor André? Então a gente vai ver que quando a gente deixa se levar pelos nossos próprios desejos, pelas nossas próprias emoções, quando a gente não acata o que está escrito em Gálatas capítulo de número 5 ou 6, que fala sobre os frutos do Espírito Santo, vai falar ali a respeito dos frutos do Espírito Santo, amor, gozo, paz, quando a gente não tem uma vida de comunhão com Deus, para assim receber a ajuda de Deus para proceder de maneira certa, enquadrado na Bíblia Sagrada, a gente vai ver que tropeçamos em muitas coisas, né? E assim a gente começa a ter atitudes, como a Bíblia vai nos falar aqui, facciosos, né? Pensamentos facciosos, atitudes facciosas. E não pensa você que na igreja não tem isso, né, pastor André? A gente entende que na igreja do Senhor existe o trigo, existe o joio, existe pessoas que têm pensamentos de somente se autopromover, e a gente vai ver através desse estudo maravilhoso que pessoas que trilham esse caminho de querer viver conforme as suas próprias vontades, como a gente vai ver aqui a biografia de Amã, ele se perde no meio do caminho, né? Se perde no meio do caminho, a gente vai ver que foi um final muito triste para a vida de Amã, e o desejo de Deus é que todos se salvem, né? Então que a gente venha ser o espelho para essa geração, não com esses pensamentos ruins, mas usando como base e aprendendo com os erros de Amã, a gente venha fazer conforme cada dia mais a vontade de Deus. Passo aqui a conclusão ao pastor André. Exatamente, Diácono Gabriel. A vontade de Deus é que todos se salvem, né? Você falou aí, né? Amã começou bem, né? Foi exaltado, já tinha uma alta posição, se perde no meio do caminho, né? Me faz lembrar aqui a vida de Judas também. Ele não foi predestinado a ser aquele que trairia Jesus de forma alguma. Ele foi escolhido pelo Senhor, inclusive, para ser um apóstolo. Jesus não errou no erro. Apenas Judas errou nas suas escolhas, não é verdade? Nas suas decisões. Com Amã não foi diferente. A conclusão cita Ezequiel 33:11,
Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Olha aí que coisa linda, né? Pode ser o pior homem, mulher, o pior ser humano. Em todo tempo Deus vai estar trabalhando para que ele se salve. Vai usar um missionário, vai usar alguém para pregar, para evangelizar, vai dar 1, 2, 10, 20 oportunidades que seja. Mas as más escolhas, né? Há caminhos que ao homem parece de bem, mas no fim são caminhos de morte, não é verdade? Por isso devemos pautar as nossas escolhas, na verdade, nossos propósitos de vida na palavra de Deus, nos conselhos do nosso Senhor Jesus. Amém? É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Olha aí, as escolhas. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Que o Senhor guarde os nossos corações de toda maldade, é a conclusão aqui. Sim, o diácono Gabriel citou muito bem, temos uma natureza caída e pecaminosa, e que pode ser, sim, mortificada através da oração, através do jejum, da obra da caridade, também ajudar ao próximo, da humildade, a cada dia colocando a nossa vida no centro da vontade de Deus, mortificando muitas das vezes a nossa carne, a nossa vontade, para que Deus seja feita a vontade dele em nossas vidas. Amém? Espero que tenha gostado dessa aula. Eu passo as considerações finais ao diácono Gabriel. Glória a Deus, agradeço muito a Deus por essa oportunidade de estar aqui juntamente com você. E assim a gente vai caminhando com o Senhor Jesus, pregando a palavra de Deus. Queria agradecer muito a Deus pela sua vida, você que está aí apoiando esse canal e também apoiando a sua própria vida, né? Precisamos cada dia mais ser fortalecido pelo poder da palavra de Deus e você está sendo obediente à voz do Senhor. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like, que assim você vai estar ajudando e impulsionando esse vídeo a chegar para mais pessoas e assim não somente a sua vida, mas as vidas de outras pessoas também serão edificadas pelo poder da palavra de Deus. Manda aí mensagem no WhatsApp, manda esse vídeo para o máximo de pessoas o possível e assim Jesus será glorificado. Fique com Deus.